A nossa lição de hoje, né, é a lição de número 10, né, o sustento da obra de Deus. O sustento da obra de Deus. No último domingo, nós tivemos a palavra ministrada, né, pelo presbítero Marcos, e ele falou sobre um assunto, né, a alegria de servir a Deus. E os irmãos se lembram qual foi o texto que o Marcos iniciou falando? Filipenses 4. Oi? Filipenses 4:4. O que diz esse texto? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E é uma alegria servir a Deus que nós temos, né? Servir ao Senhor é a nossa alegria, é o nosso prazer, né? Fomos chamados para isso, né? Fomos separados para isso. E isso é motivo de muita alegria, muita gratidão a Deus. E o salmista, lá no Salmo de número 100, ele diz o quê? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante deles com um cântico, né? Então, servir ao Senhor com alegria. Essa deve ser a tônica da nossa vida, do nosso dia a dia. É claro que às vezes não é fácil, às vezes é um pouco difícil, porque tem as lutas, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas a bênção e a graça maravilhosa de Deus presente na nossa vida nos alegra. Traz alegria ao nosso coração em fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, o sustento da obra de Deus, que é um assunto assim que muitas vezes incomoda algumas pessoas, né? Porque muitos até mesmo não concordam com o sistema adotado pelo Antigo Testamento e também citado no Novo Testamento, como os irmãos devem contribuir na igreja com o dízimo, né? Mas hoje nós vamos trabalhar de forma que a gente compreenda isso, né? Que nós entendamos isso, né? E que Deus trabalhe isso no nosso coração segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Como o profeta disse, não é por força, nem é por violência, mas é no poder do Espírito Santo de Deus, né? Então hoje eu gostaria que os irmãos pudessem pensar, né, o que a Bíblia ensina sobre o dízimo e a importância do cristão contribuir desta forma na igreja. Que os irmãos também pudessem sentir, né? Sentir o desejo de participar, de ser parte desta igreja, né? Que ama ao Senhor e que se consagra ao Senhor, não somente com a vida, com o tempo, mas também que consagra os seus bens ao Senhor nosso Deus. E em terceiro lugar, né? Agir, né? Agir regularmente, né? Contribuindo na vida da igreja, né? Por fé, fidelidade e por obediência. Então esses três aspectos eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui hoje com essa tranquilidade, esse sossego no nosso coração, né? Nós sabemos que se estamos aqui, luz ligado, ar condicionado, né? O pastor está aqui, então a igreja tem as suas despesas, né? E quando nós pensamos nessas despesas, nós imaginamos, né? Quem vai pagar essas despesas? Tem despesas, quem é que vai pagar, né? A igreja, ela tem o seu CNPJ e ela vai ter que pagar essas despesas porque ele está no nome dela, né? Mas como ela vai pagar essas despesas? A igreja não são as quatro paredes, né? A igreja somos nós. Então, logo em seguida vem a resposta, né? Somos nós que temos esse compromisso de sustentar a obra do Senhor, o nosso Deus. Então, todos os membros da igreja têm essa responsabilidade. Mas que ao mesmo tempo, amados irmãos, é um privilégio. Assim como é um privilégio servir na casa do Senhor nosso Deus, assim como é um privilégio nós termos ouvido a voz do Senhor nosso Deus, é privilégio também nosso sustentar a obra do Senhor nosso Deus. Saber que Deus é dono de todas as coisas, né? Que Ele não precisa
de nada, porque Ele é soberano sobre tudo, mas Ele nos dá esse privilégio de contribuir na sua obra, de ajudar na sua obra. Veja quão grande é o amor de Deus. Às vezes nós imaginamos o seguinte, né? Que se nós dermos tudo para o nosso filho, se nós dermos tudo para a nossa filha, e ela não precisar de nada, e ele não precisar de nada, eles vão ser felizes para sempre. Não é assim, é o inverso. Quando nós ensinamos a eles o valor das coisas, e cada um busca realmente, né, colocar em prática esses valores, né, e trabalham, e se tornam pessoas dignas na sociedade, eles são mais felizes. Porque quando pega tudo assim, de mão beijada, tudo pronto, não tem valor. Mas quando se aprende, né, o valor das coisas, aí é bem melhor de se viver. Se valoriza muito mais as coisas. Assim Deus também fez com a sua igreja. Ele constituiu a sua igreja, né? Tendo tudo na sua mão, podendo poder dar ordem para os anjos vão sustentar a igreja. Os querubins vão sustentar a igreja. Mas Deus decidiu não, deixar para nós, como servos dele, ajudar na obra que ele tem. Então Deus é maravilhoso nesse sentido que ele nos ensina que nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de ajudar na sua obra como um privilégio, né? Olha só, e isso não está agora, não é hoje, né? Não é nesse tempo sobre o dízimo, né? Desde a criação, quando Deus criou todas as coisas, chamou o homem e falou assim, olha, agora você vai cuidar, agora você vai cultivar, agora você vai guardar, tudo isso aqui é responsabilidade sua. Então, desde a criação, Deus já deu essa responsabilidade para o homem, para ele participar na criação, para ele participar no reino de Deus. Que privilégio esse nosso, né? Deus criou todas as coisas, né? Os seres humanos, animais, né? Os seres celestiais, o universo, enfim, Deus criou tudo, né? De toda a sua criação, Deus escolheu o homem para desempenhar essa tarefa, né, de mantenedor na sua obra, né? E o que significa isso? Né? Significa que cabe a nós a tarefa de viabilizarmos o sustento e a manutenção da obra do Senhor, da igreja e também de toda a criação. Porque nós temos até um trabalho que já tínhamos estudado sobre isso e estamos fazendo isso aí de forma mais prática, né? O trabalho da igreja com reciclagem, né? Por quê? Para que a igreja tenha consciência, os irmãos tenham consciência que nós somos responsáveis, né? Até outro dia eu comentei com os irmãos que o meu vizinho não tinha limpado lá a frente da casa dele, e eu fui lá e limpei, né? Cortei toda a grama da frente da casa dele e tal, limpei, e ele foi para o outro vizinho e falou, quem, você viu? Tá limpa a frente da minha casa, quem foi que fez isso? Aí eu falei, não fui eu não. Aí eu falei, então vou lá na minha câmera ver quem é que fez isso. Aí ele foi lá e viu que eu que tinha limpado a frente da casa dele. Aí ele veio, pastor, muito obrigado, né? Eu não sabia quem era, e vi lá na câmera que o senhor limpou a frente aqui da minha casa, né? Eu falei, que eu estava limpando a minha e eu já limpei a sua também. Por quê? É um cuidado com a rua onde eu moro, né? É um cuidado com o mundo onde eu resido. Então eu tenho que cuidar das coisas, porque Deus me deixou essa responsabilidade. Se a minha rua não está bonita, a prefeitura, o prefeito, não, tem coisas que eu posso fazer. Se a minha rua não está bonita, eu posso deixá-la bonita. Se a minha casa não está bonita, eu posso deixá-la bonita, né? Isso depende de mim. E se eu tenho essa consciência de que tudo é do Senhor, o nosso Deus, tudo pertence ao Senhor, então nós cuidamos de tudo, porque tudo é do nosso Deus. Eu estou lá na praça. Essa praça aqui não é a praça, né, somente da cidade. Essa praça é a praça que Deus deu para nós aqui nessa cidade. Então eu tenho responsabilidade sobre ela, né? Eu tenho responsabilidade sobre o meu bairro, eu tenho responsabilidade sobre a minha casa, e eu tenho responsabilidade também com a minha igreja, na obra do Senhor nosso Deus. Se faltar alguma coisa na obra do Senhor, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha,
porque sou eu que tenho, né, que contribuir, sou eu que tenho que zelar, sou eu que tenho que olhar e ver onde é que está precisando e contribuir para a obra do Senhor, o nosso Deus. É gostoso isso, né? Chega aqui na igreja, pastor, observei que tem alguma coisa que está faltando aqui, olha, eu quero ajudar nesse sentido, né? Está faltando alguma coisa aí? Pastor, conta comigo, os irmãos contam comigo, conselho, conta comigo, porque eu quero ajudar nesse sustento, né? Por quê? O Senhor não vai mandar um anjo, né, com um dinheiro aqui, né, para entregar para nós. O Senhor vai usar os seus servos, que são os anjos dele aqui sobre a face da terra, para essa obra gloriosa, né? Se Deus provê todo o sustento, por que muitas vezes tem igrejas que passam por dificuldades? Tem igrejas que até fecham as suas portas, né? Porque falta, por parte daqueles que estão na obra do Senhor nosso Deus, o compromisso com essa obra, a responsabilidade de contribuir para essa obra. Então o problema não está com o Senhor. Se tem alguma coisa que está acontecendo de errado na vida da igreja, não é o Senhor que é o Senhor da igreja. O problema está em nós, em assumir as nossas responsabilidades, né, para que as coisas possam caminhar. Neste estudo veremos que somos peças indispensáveis no processo do qual Deus sustenta a sua obra. Se falharmos, a obra de Deus será prejudicada. Se cumprirmos nosso papel, a obra de Deus será beneficiada. Primeiro ponto aí na página 67. Cada um de nós recebeu de Deus esta tarefa. Cada um de nós recebeu de Deus essa tarefa. Então esse privilégio, essa responsabilidade não foi dada a alguns, foi dada a todos. Então todos nós recebemos de Deus essa tarefa, de contribuir na obra do Senhor. Quando se fala a respeito de dons e a respeito de ministérios, cada um tem um ministério e um dom diferente. Mas agora, quando se fala a respeito do sustento da obra, esse sustento da obra é para todos, né? É de todos. E o texto aqui é Malaquias 3,10, está na revista aí também, eu vou ler para que todos tenham façam a mesma leitura comigo. Tragam todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Bem, agora vamos analisar aqui o texto. Palavra-chave da nossa lição é dízimo, né? Palavra-chave é dízimo. Dízimo, resumindo aqui, né, os irmãos já sabem, é 10%, a 10ª parte daquilo que você tira do seu sustento, você contribui na casa do Senhor, o nosso Deus. A prática do dízimo está presente em toda a Bíblia. Então, eu quero que os irmãos leiam comigo. Vou pedir para a dona Dilma, Levíticos, tem a Bíblia? Levíticos 27, 32. Está sem óculos, tá. Então, vamos lá, quem pode? Ana, Levíticos 27, 32. Depois, o Pércio, Neemias 13, 11 e 12. Neemias 13, 11 e 12. Depois, o Marcos, Provérbios 3, 9 e 10. Depois, a Lu, Malaquias 3, 8 e 10, que é o texto que nós estamos lendo. E depois, no Novo Testamento, nós vamos ter Dona Janete, Mateus 23, 23. Vilma, Hebreus 7, 8. Tá bom. Então vamos lá. Você espera sempre o microfone chegar até você, para você poder fazer a leitura, para que possa também estar sendo transmitido. Então, eu disse que está em toda a Bíblia, mas não basta eu chegar aqui, irmãos, está em toda a Bíblia. Não. Diz aí, pastor, onde é que está o texto? Então vamos lá. Ana. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Leia novamente, por favor.
Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O que ele diz? Ó, tudo que passar debaixo do bordão do pastor. O pastor tem, ele vai contando as ovelhas, vai contando o seu rebanho, e 10%, né, pertence ao Senhor. Neemias 13, 11 e 12. Encontrou aí? Neemias 13, 11. 11 e 12. Então eu contendi com os magistrados e disse: porque desamparou a casa de Deus, porém eu juntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. Então, Neemias está dizendo que ele restaurou a casa do Senhor, todo o Judá contribuiu na casa do Senhor com seus dízimos. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, esse texto de Provérbios fala a respeito da promessa do Senhor nosso Deus, como lá se encontra lá em Malaquias, né? Depois, agora Malaquias 3, 8 a 10, que é a Luciana. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubastes vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Amém. Então Malaquias é até mais firme nessa questão, quando ele fala com o povo de Israel, dentro daquilo que é responsabilidade desse povo, né? Depois nós temos Mateus 23, 23. Vilma, é isso? Ah não, Dona Janete, desculpe. Dona Janete, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém. Então, no Novo Testamento já é um pouco mais exigente. Não é só o cumprimento da lei. Não é só você cumprir a lei e está resolvido o seu problema. Não, você tem que praticar a justiça e também o amor para com o próximo. Então veja bem, Jesus, o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Ele cumpre e ainda acrescenta. Você tem que dar o seu dízimo, sim, né? Tem que continuar contribuindo, sim, mas também tem que ter a prática da justiça e do amor. Agora, sim, Vilma, Hebreus 7:8. Isto. E aqui, certamente tomam dízimos, homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, nós temos aí também, outro texto faz referência ao dízimo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, que os irmãos possam estar aprendendo, né? Que nós vamos aprender no nosso dia a dia, compreender e guardar no nosso coração, para que Deus, né, possa estar orientando a nossa mente, o nosso coração, naquilo que nós temos que fazer, né? Porque o dízimo é sagrado, ele é santo e ele pertence a Deus, né? Por isso não damos o dízimo, né? Mas devolvemos, por quê? Essa parte, segundo a Bíblia, né, é do Senhor, o nosso Deus. Então essa parte é do Senhor nosso Deus e ponto final. Não tem como eu querer buscar outro caminho ou outra justificativa, né? A Bíblia nesse sentido é bem claro. Depois, a segunda palavra é tragam, né? A quem está dirigido esse imperativo? Ao povo de Deus
a você e a mim, a cada membro da igreja de Jesus Cristo. Poderia ser dirigido aos anjos, serafins ou os querubins, mas foi dirigido a todos nós, né? Aplicando esse verso, eu poderia ler: eu devo levar o dízimo para a casa do Senhor, o nosso Deus. Depois ele fala todos, né? Todos os dízimos, né? Porque tem mais de um dízimo, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Dízimo significa 10ª parte, isto é, 10% da minha renda pessoal. Seja ela muito ou pouco, regular ou irregular. Essa 10ª parte pertence ao Senhor. Deus poderia ter pedido outro percentual, 5, 50 ou até mesmo 100. Ele poderia ter pedido simplesmente uma oferta, sem designar um percentual. Mas Deus pediu o dízimo. Aplicando esse verso, poderíamos ler: eu devo trazer 10% da minha renda pessoal para a obra do Senhor. E quando ele fala a respeito de dízimo, porque às vezes a pessoa tem mais de uma atividade, e ela sente no coração de fazer isso. Então ela contribui com todos os seus dízimos. Tanto é que lá quando a dona Janete leu, ele fala, né, do dízimo do coentro, dízimo, né, de várias produções, né, que ele tem. Então, vamos lá. O primeiro, o dízimo, 10%. Segundo, eu devo trazer, né? Terceiro, devo dar 10% da minha renda pessoal. E agora, trazer a casa do tesouro. O que ele quer dizer com esse casa do tesouro, né? A casa do tesouro é a igreja onde você é membro. O dízimo deve ser entregue à administração da sua igreja. Afinal, como membro, você é um instrumento de Deus para o sustento dela. Esse ato de entrega deve ser feito em obediência a Deus. A partir daí, o valor entregue fica sob responsabilidade da igreja. Aplicando esse verso, poderíamos dizer: eu devo trazer 10% da minha renda para a igreja. Então, meu compromisso, minha responsabilidade com Deus, né, e com a igreja é de contribuir. E eu contribuo desta forma, né? Talvez, né, você até discorde dessa aplicação, né, do dízimo aqui dos 10% à igreja. Talvez você pense que esse valor poderia ser usado para outras coisas, né? Até outro dia alguém postou algo de uma igreja que estava reformando a casa de pessoas, né, com os dízimos da igreja, né? Mas na Bíblia não diz, né, que o dízimo deve ser usado para a reforma de casa de pessoas. A Bíblia não diz para que onde o dízimo deve ser usado. A Bíblia diz que todo cristão deve entregar o seu dízimo. E quem é responsável pela administração, né, no caso da nossa igreja, é pastor, o conselho, os presbíteros, né, e a tesoureira. Então, nós temos essa responsabilidade. Mas eu não concordo com a forma como é utilizado o dízimo. Veja bem, você pode até discordar, não tem problema, mas você tem que entregar o seu dízimo, porque quem tem a responsabilidade são estes. E depois você pode ficar sossegado que eles vão prestar contas para Deus. Se você não entregar, você presta conta para Deus. E se você entregar, você está cumprindo o seu propósito. Se as pessoas que estão administrando estiverem administrando mal, eles vão prestar contas para Deus. Não é para o homem. É claro que, estou dizendo assim, prestando contas assim na eternidade, né? Porque aqui, como Igreja Presbiteriana Independente, os irmãos conhecem muito bem que todo ano, né, no início do ano feito fechamento, e depois em março é apresentado as contas do conselho, né, para que os irmãos saibam onde foram gastos o dinheiro da igreja. E é nomeada uma comissão para que faça o exame dessas contas, né? E nós temos ainda, além da igreja local, nós temos o presbitério, né, onde nós também prestamos contas uma vez por ano também, né, de toda a movimentação da igreja, e depois o sínodo e também a Assembleia Geral. Então, nós temos uma administração muito transparente. É muito transparente. Então, você pode confiar. Você pode, né, ter certeza de que
Pelo menos o nosso sistema tem procurado ser o mais transparente possível, né? Então, cabe a nós fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, né? A igreja administra, nós contribuímos. E depois, para que haja mantimento na minha casa. Para que serve o dízimo? Exclusivamente para o sustento da obra de Deus. A palavra mantimento designa qualquer necessidade da igreja: água, luz, materiais diversos, salários, reformas, construções, gastos com os ministérios de evangelização, de ensino, de assistência social, enfim, todas as necessidades da igreja local. O método para o sustento da obra de Deus não é outro senão o dízimo. Aplicando esse verso, poderíamos ler: eu devo trazer 10% da minha renda pessoal para a igreja, pois esse é o meio pelo qual ela é sustentada. Nada substitui o dízimo. Hoje mesmo, ontem a Alziana me mandou uma mensagem pedindo para que eu estivesse imprimindo para ela uns cartões, porque eles vão vender sonho para arrecadar fundos para os adolescentes poderem participar no período do carnaval, ou aqui na chácara, ou lá em Bauru, junto com a igreja de Bauru. Então eles vão levantar esse fundo para, né, que os adolescentes possam ir no acampamento. Mas isso não justifica que a igreja deva ficar fazendo campanhas para que ela possa se manter, né? A igreja, ela precisa se manter através dos dízimos e das ofertas dos irmãos, e não utilizar de campanhas para que ela possa se manter. Motivo, né? Porque nós precisamos estar vivendo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. E Deus é fiel na sua palavra, né? Nós cremos que Deus é fiel na sua palavra. Precisamos crer que Deus é fiel na sua palavra quando nós estamos orando por uma necessidade nossa, né? Quando nós estamos orando por alguém que está passando por uma situação difícil, e Deus vai ouvir, e Deus vai atender, e Deus vai socorrer. E precisamos entender também que Deus nos supre em cada uma das nossas necessidades. Não vai nos faltar. A gente, ser humano, né? Como ser humano, nós temos as nossas dúvidas. E as dúvidas são importantes para nós. Por quê? Quando nós temos dúvidas, são nos questionamentos que nós trazemos compreensão e luz para a nossa mente e para o nosso coração, né? Eu confesso para os irmãos que no início do meu ministério, eu pastoreei a igreja de Bofete. E tinha uma senhora que morava numa casinha muito simples, né? Uma casinha muito simples. E todo mês ela levava o dízimo dela. E eu confesso, irmãos, que às vezes eu ficava preocupado: será que não vai faltar nada para essa mulher, né? Eu ficava preocupado. Mas ela ia lá no banco, já entregava lá no banco o envelope de dízimo dela e falava assim: olha, eu vim aqui sacar um dinheiro, mas você já separa 10% do meu salário aí, que eu entrego lá na igreja, porque é o meu dízimo, né? E eu ficava preocupado com ela, né? Mas isso era coisa do meu coração, porque nunca faltou nada para ela, né? Deus supriu as suas necessidades, assim como Deus supriu todas as minhas necessidades, tem suprido todas as minhas necessidades até hoje, né? E Deus tem suprido as suas necessidades até hoje, né? Então nada substitui o dízimo, né? Não são ofertas, não são trabalhos da igreja, é um compromisso, uma responsabilidade de cada cristão, né? Minha casa. Deus chama a igreja de minha casa, né? O dízimo é entregue à igreja, é entregue a Deus e não a homens. Os líderes da igreja não fazem uso desse dinheiro, os líderes vão fazer uso desse dinheiro e oramos para que façam com sabedoria. Entretanto, não é a eles que entregamos o dízimo, é ao Senhor. Vamos aplicar mais uma parte do verso lido. Eu devo trazer 10% da minha renda pessoal para a igreja, pois esse é o meio pelo qual ela é sustentada. Entrego o meu dízimo a Deus, que é dono da igreja, né?
a pessoa diz, eu não vou entregar. Dá dinheiro para pastor, né? Dá dinheiro para a igreja, né? Eu não vou entregar, né? Mas nós não entregamos ao pastor nem à igreja. Quando nós temos essa fé, nós entregamos para Deus. Ó Senhor, eu estou trazendo para a tua casa, né? Eu estou trazendo para o Senhor. E eu venho aqui na frente e entrego para o Senhor. Não estou entregando para homens, eu estou entregando para o Senhor, nas tuas mãos, porque é do meu coração fazer isso. É do meu coração cumprir esse propósito do Senhor na minha vida, né? Recebemos e devemos verificar como e onde os dízimos são gastos, né? Isso nós fazemos através da Assembleia da Igreja, né? Então temos essa consciência. O dinheiro dos dízimos, né, devem ser colocados à disposição para o uso da igreja. Mas lembre-se de que seu dever como dizimista, em primeiro lugar, é lembrar que você está entregando para Deus. É um compromisso que você tem com Deus, não com a igreja. E depois, por último, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Entregar o dízimo nos faz participante de uma promessa de Deus, da promessa. Deus nos desafia a ser fiéis nos dízimos para experimentarmos as bênçãos sem medida. Agora tem uma palavrinha aqui muito importante para nós, tentar explicar que as bênçãos que bênçãos são essas, né? É muito perigoso. Algo, porém, é certo. São bênçãos, portanto, é algo bom, maravilhoso, dádiva de Deus para nós. Apliquemos agora o restante do verso lido. Eu devo trazer 10% da minha renda pessoal para a igreja, pois esse é o meio pelo qual ela é sustentada. Entrego o meu dízimo a Deus, que é dono da igreja. E esse ato me faz participante de uma das grandes promessas de Deus. Então, ali não está dizendo que são bênçãos materiais. Ali está dizendo que Deus vai nos abençoar se nós somos fiéis ao Senhor, Ele vai nos abençoar. Por quê? Não pode ser troca, né? Eu vou dar meu dízimo porque Deus vai me abençoar. Não, Deus está te abençoando, por isso você entrega o seu dízimo. Você reconhece que Deus está te abençoando, por isso você sente gratidão na sua vida, né? Às vezes nós ficamos olhando assim, dizendo, né, olha, meu Deus do céu, eu estou dando aqui R$100 de dízimo, né? Mas é bastante, né? O outro está dando 200, né? Estou dando bastante, hein? O outro está dando R$1.000 de dízimo, o outro está dando, olha, muito dízimo para a igreja, né? Eu acho que é muito dinheiro para a igreja, né? Não, mas cada um está cumprindo tão somente o propósito de Deus para a sua vida, né? Há pessoas que sozinho, só uma pessoa mantém a igreja toda. Eu conheço casos, uma pessoa só mantém toda a igreja. Né? Por quê? O dízimo dela é um dízimo grande, né? E ela faz questão de entregar o seu dízimo. Assim como aquele irmãozinho, né, que também entrega o seu dízimo, mas é dízimo. Então, daquele que sustenta uma igreja, não é maior do que aquele que entrega os seus 10% também. Por isso que a igreja, por isso que foi instituído os 10%, né? Para não haver diferença. Dos 100, dos 1.000, dos 20.000, dos 30.000, dos 80.000, dos 100.000. Né? Todos entregaram de maneira igual. Ninguém contribuiu mais do que o outro. Todos contribuíram e contribuem na vida da igreja de igual maneira. A única diferença é na questão do volume, mas na apresentação diante de Deus, é aquilo que o Senhor falou a respeito dos talentos, né? Que aí ele entregou 1, a outro entregou 2, a outro entregou 5. Um escondeu, os outros 2 multiplicaram, né? O Senhor não estava olhando pela quantidade que ele entregou, né? O Senhor simplesmente entregou e os premiou pelo zelo que cada um teve. O que pegou 1 e enterrou, Jesus fala assim, vou tirar de você e dar para os outros porque você não quis trabalhar. Agora os outros que multiplicaram,
o Senhor disse: vocês são bem-aventurados, porque vocês trabalharam. Mas para o Senhor Jesus, quando ele conta essa parábola, o que recebeu 1, recebeu 2, recebeu 5, todos receberam a quantidade que o Senhor decidiu dar a eles. Apenas foi a maneira errada de se trabalhar daquele que recebeu apenas 1. Assim também é na questão dos nossos dízimos. É 10%, então todos contribuem da mesma forma. Ninguém é maior na contribuição para o Senhor, o nosso Deus. Cumpre tão somente o propósito de Deus, né? Cumpre tão somente a vontade do Senhor nosso Deus, a determinação do Senhor nosso Deus. Bem, vamos lá nesse quadro que tem aí na sua revista. Em relação ao texto de Malaquias 3:10, eu quero que os irmãos me ajudem, deixa eu ver que oração, temos 10 minutos. Quero que os irmãos me ajudem aí. A parte do versículo, primeira parte aqui, é a seguinte, né? Dar fielmente o dízimo, 10% da minha renda. O que eu penso a respeito disso? O que você pensa a respeito de entregar o dízimo? Eu penso que é bíblico. Eu penso que é uma ordem do Senhor nosso Deus. Eu escrevi isso aqui na minha revista. Isso é o que você escreveu. Se você não escreveu, pode escrever também, né? Dar fielmente o dízimo. Eu penso que é bíblico. E se é bíblico, nós temos que cumprir, né? O que eu sinto a respeito disso? Quando eu entrego o meu dízimo, o que é que eu sinto? Olha, eu vou dizer para os irmãos que eu me sinto em paz, como se eu estivesse cumprindo, né, com o propósito de Deus na minha vida financeira, né? Eu sinto paz no meu coração, né? E procuro, né, sempre ser fiel ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele me dá todo mês, então eu também entrego a Ele todo mês, né? Terceiro, o que pretendo fazer a respeito? Eu creio que eu coloquei aqui que eu pretendo ofertar, né, mais e mais ao Senhor com fidelidade e alegria. A segunda parte, participar do sustento da igreja e da obra de Deus. Participar do sustento da obra de Deus. O que eu penso a respeito? Bom, primeiro eu penso que é um dever meu. Eu tenho esse dever de participar na obra do Senhor. Mas eu também, nesse sentido, eu me sinto privilegiado. Para mim é um privilégio poder participar na obra do Senhor, o nosso Deus, né? O que eu sinto? Eu me sinto, nesse quesito pelo menos, eu me sinto um servo fiel, né? Eu me sinto um servo fiel, porque eu estou cumprindo com o propósito de Deus. E o que pretendo fazer a respeito disso, né? Me alegrar por estar participando da obra do Senhor, o nosso Deus, né? E levar outras pessoas a compreender e fazer o mesmo, ter a mesma alegria que eu tenho em participar na obra do Senhor, nosso Deus, nesse sentido. Assim como eu amo ministrar a palavra, né? Assim como eu amo cantar, louvar ao Senhor nosso Deus, assim como eu amo estar na casa do Senhor nosso Deus, a comunhão com os irmãos, eu amo também contribuir, eu amo também dar o dízimo. Isso faz parte da minha vida, faz parte da minha adoração, faz parte do meu louvor ao Senhor, o meu Deus. Para mim o dízimo não é diferente de cantar um louvor, não é diferente de entregar as primícias, não é diferente de trazer uma oferta, não é diferente de fazer a obra do Senhor nosso Deus em qualquer setor da igreja que seja. Para mim é tão somente servir ao Senhor, o nosso Deus, com aquilo que Ele tem me dado, e eu devolvo a parte que é dele. Número 2 da nossa lição: enfrente os obstáculos para ser fiel no dízimo, né? Os obstáculos estão aí, sempre presentes, né? E nós temos que entender também que existem essas dificuldades, né?
Para muitos de nós, não é fácil ser fiel no dízimo. O salário que recebemos é resultado do trabalho duro e muitas vezes já tem destino no nosso orçamento doméstico. Então, surgem, né, as mais variadas desculpas, né? Então, tive uma despesa adicional este mês, né? O preço de tudo aumentou, né? Mas o meu salário continua o mesmo. Não dou conta de sustentar a minha família, ainda vou ter que sustentar a igreja? Quando o dízimo não é uma prioridade no seu orçamento doméstico, sempre haverá desculpa para deixá-lo de fora, né? Se ele já não faz parte do seu orçamento, você sempre vai ter uma desculpa para deixar de fora, né? Porque é aquilo que é prioridade, né? Nós sempre colocamos as prioridades da nossa vida aí. Cumprimos aquilo que é prioridade. Se o dízimo não é prioridade, logo, logo nós vamos descartá-lo. Na primeira dificuldade que tivermos, nós vamos dizer: o Senhor fica de lado no meu orçamento, né? O Senhor vai ficar de lado no meu orçamento, Senhor, porque eu não posso colocar o Senhor no meu orçamento, né? Há pessoas que, de fato, tem grande dificuldade para contribuir com o sustento da obra de Deus. Talvez você esteja desempregado, tenha altos gastos com saúde e de um membro da família, tenha sido assaltado. São situações que realmente dificultam a entrega do dízimo. Sempre vão surgir obstáculos para entregarmos o dízimo. Fazê-lo é um ato de fé e fidelidade ao Senhor, né? Davi, quando nós vemos lá em 2 Samuel 24, ele diz assim: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Sustentar a obra de Deus sempre nos custará alguma coisa. Davi, alguém oferecendo no lugar de Davi, falou: não, sou eu que tenho que dar daquilo que é meu. Não vou permitir que outro contribua no meu lugar, né? Por quê? Para ele era privilégio. E não podemos ser omissos no sustento da obra do Senhor. Há quem veja a igreja em dificuldade, escute apelos para ajudar, mas continua omisso. Por quê? Porventura o dízimo é uma invenção humana? Porventura o dízimo não está na Bíblia, né? Já lemos os textos a respeito disso aqui, né? Entreguemos nossos dízimos no ato de submissão, gratidão e fidelidade a Deus. Aceitamos a responsabilidade que Deus deu de sermos seus instrumentos para o sustento da obra. Não se omita, não negligencie essa ordem bíblica dada por Deus. Você também é um participante de todo o processo divino que resulta no crescimento e desenvolvimento da Igreja de Cristo Jesus. O dízimo não é algo isolado, né? Ele faz parte da nossa vida, do nosso ministério e do propósito de Deus de sustentar a sua obra. Então, quando você está contribuindo, você está sendo alguém que está auxiliando na obra do Senhor, o nosso Deus, né? E Deus é um Deus provedor. Na lição aqui ele traz uma ilustração, né? E ele diz assim: conta-se que uma igreja em construção precisava pagar uma nota promissória que vencia naquele dia, porém não dispunha de dinheiro necessário. O tesoureiro da igreja, né, e seu filho resolveram conversar com o credor. Durante o caminho, o pai, muito preocupado, dizia ao filho que de alguma maneira Deus iria dar uma solução. Chegando diante do credor, o tesoureiro da igreja contou o problema. Contudo, o homem não se sensibilizou e disse que a conta deveria ser paga naquele dia. O filho do tesoureiro, vendo a dureza do coração do credor, exclamou: Deus dará um cheque para pagar essa dívida. Naquele instante, chegou ao estabelecimento outro membro da igreja que ouviu o final da conversa. Pegou um cheque e entregou ao credor. Este, querendo fazer uma brincadeira, disse: então, você que é o Deus? O recém-chegado irmão respondeu rapidamente: não sou Deus, mas esse cheque é dele, né? Não sou Deus, mas esse cheque é do Senhor. Por quê? Porque é meu, também é do Senhor. Para nós entendermos, amados irmãos, que essa disponibilidade
E eu não sei se você já conheceu alguém, é que como pastor a gente tem mais, conversa mais com as pessoas, e inclusive a respeito dessa questão com muita tranquilidade, com muita liberdade, né? E vocês já conheceram pessoas que têm o dom de contribuir, né? Vamos falar de alguém que tem o dom de contribuir, né? Tem pessoas que têm esse dom de contribuir, né? Eles dão, né? E continuam contribuindo em outras áreas da igreja, continuam contribuindo, né, em outros setores da igreja, continuam contribuindo em várias áreas, né? E tem esse coração. Ah, está precisando? Ó, eu tenho dinheiro, então está aqui. Está a serviço de Deus. Ah, mas e depois, como é que vai ficar? Não. O meu dinheiro está a serviço do Senhor. Foi o que essa pessoa fez. Ficou sabendo que a igreja estava precisando, ele foi lá e contribuiu. Não disse pastor que depois ele ia descontar no dízimo, alguma coisa, né? Simplesmente foi lá e contribuiu. Se você tem dificuldade reais de entregar o dízimo, ore agora pedindo ajuda de Deus, e assim que receber o seu salário, não deixando-se a si mesmo ou ao inimigo, entregue seu dízimo. Deus cumprirá a promessa que fez e lhe dará condições de participar do sustento da sua obra. Vamos juntos participar da obra de Deus por meio da nossa fidelidade nos dízimos. O Senhor nos abençoa com capacidade para trabalhar e nós o retribuímos com 10% do fruto do nosso trabalho. Que privilégio podermos servi-lo com os nossos bens. Desafio. Aqui da minha revista, né? Explicarem a relação entre dízimo e obra de Deus conforme a Bíblia, né? Que o dízimo tem a ver com a obra de Deus. O dízimo foi estabelecido exatamente para a manutenção da obra do Senhor, o nosso Deus. Vamos lembrar, lá no Antigo Testamento, por que eles levavam os dízimos e as ofertas, né, de tudo que eles tinham. Levavam lá para Jerusalém. Vamos lembrar que existia uma tribo que cuidava do templo. Qual era a tribo que cuidava do templo? A tribo de Levi. A tribo de Levi, eles não tinham propriedades. Os outros recebiam propriedades. Mas a tribo de Levi não. Porque eles ficavam tão somente para cuidar das coisas do templo. Então eles sobreviviam do templo. Então os outros irmãos traziam os dízimos, era tirada a parte para a manutenção e o sustento da tribo de Levi. Hoje os irmãos, muitos irmãos ouvem falar, né, os levitas olhando para o grupo de louvor, não. Os levitas não é que o grupo de louvor, o pessoal do louvor são os levitas, né? Levitas na época eram todas aquelas pessoas que participavam do cuidado do templo. Vamos dizer, quem trabalhava na parte social da igreja era a família dos levitas, né? Quem limpava a igreja era a família dos levitas, né? Eles é que faziam todo o serviço do templo, era por intermédio da família, da família de Levi, os levitas, né? Eles que tinham essa responsabilidade de cuidar do templo. Mas hoje pegaram esse termo levita como se fosse louvor. Não, é a família de Levi que cuidava de todo o templo. E eles eram mantidos com os dízimos dos irmãos, né? E os levitas tinham esse privilégio de cuidar do templo, mas também não recebiam herança nenhuma aqui na terra. Os filhos não tinham terras, né? Eles serviam tão somente ao Senhor, o nosso Deus. Se você olhar para dentro de você, o que você pensa a respeito disso? Só para uma análise nesta manhã, né? O que você pensa a respeito disso, né? Você já imaginou, se você tivesse que contribuir com a igreja com um valor muito alto, como é que estaria o seu coração? Está preparado para ganhar, né, mais e contribuir mais? Como está o seu coração nessa questão de fidelidade? Um outro ponto para a sua aplicação pessoal. No seu dia a dia, né? Como você tem gasto o seu dinheiro, né?
Você tem gasto bem o seu dinheiro? Tem investido bem o seu dinheiro? E para concluir e não esquecermos, Deus nos escolheu para a tarefa de sustentar a obra dele por meio dos dízimos. Deus nos escolheu. Surgirão dificuldades e obstáculos que precisarei enfrentar para ser fiel. Terceiro, entregar meu dízimo é prova de obediência, fidelidade a Deus. Preciso assumir meu papel de instrumento de Deus para sustentar a obra dele. 4 pontos que fica aí para você não se esquecer, né? Primeiro, Deus te escolheu. Que gostoso ter sido escolhido, né? Que privilégio esse que Deus me deu. Segundo, tenha certeza, vai surgir dificuldades. Vai surgir momentos que você vai ficar em dúvida, né? Mas ore ao Senhor para que o Senhor abra o seu coração. Entenda que entregar o seu dízimo é prova de obediência, fidelidade, fé e amor ao Senhor e à sua igreja. Em quarto lugar, né? Assuma esse papel de instrumento de Deus para a prática da fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Isto é uma coisa nós ministramos, né? Eu ministro sobre esse assunto com tranquilidade porque eu creio, né? E porque eu também faço dessa forma na minha vida, né? Eu pratico isso. Por isso eu ministro com tranquilidade para os irmãos e tenho também certeza que os irmãos têm tranquilidade para ouvir, para compreender isso aqui e saber que isso aqui não está sendo um estudo dado para que a igreja arrecade mais, para que a igreja tenha mais dinheiro. Não. Esse estudo está sendo ministrado para que a igreja, né, segundo aqui, até a nossa revista, né, cristão em tempo integral, para que eu seja fiel ao Senhor, o meu Deus, em todas as áreas da minha vida, para que eu aprenda a ser fiel ao Senhor, meu Deus, em todas as áreas da minha vida, e não somente em algumas que eu quero, né, e que eu gosto, mas aquilo que nós precisamos conhecer e saber como cristão. Ninguém pode sair daqui dessa escola dominical e dizer que não entendeu ainda, não compreendeu ainda, né, o significado e o porquê do dízimo, né? Porque nós temos estudado e temos aprendido a respeito disso. Pode ser que fique ainda alguma dúvida no seu coração, na sua mente. Pode ser que você tenha dificuldade para fazer isto, mas você já sabe o que você tem que fazer e compreendeu o que você tem que fazer a partir da palavra do Senhor, o nosso Deus. Só um testemunho, eu creio que eu até já tenho compartilhado em um outro momento, né? Tinha uma pessoa, uma serva de Deus, assim, muito fiel ao Senhor, o nosso Deus. Posso até citar o nome dela hoje, né? O Marcos e a Vilma conhecem muito bem, a Dorcas, né? A Dorcas, ela se casou pela segunda vez com um rapaz que não era, a princípio ele não era evangélico, né? E como nós éramos muito próximos, ela levou o Geraldo, ele já faleceu, levou o Geraldo para conversar comigo, porque ela era como se fosse uma filha para mim, né, na igreja. E aí ela apresentou o Geraldo, nós conversamos tudo, né? E aí eu conversei com ele sobre Jesus, ele entregou a vida dele para Jesus, estou encerrando já, entregou a vida dele para Jesus, e eu fiz o casamento deles. Aí depois no convívio, no dia a dia, né, vida conjugal, né, quando chegou no orçamento do mês, né, e ela colocou o dízimo
Ele falou assim, não. Eu não vou dar o dízimo para a igreja, não. Aí ela me procurou, pastor, o Geraldo não quer dar o dízimo para a igreja. Eu falei, minha amada, isso não é coisa que você vai decidir, né? Isso não é coisa que você vai decidir, discutir a respeito. Isso é algo que Deus tem que tratar no coração dele, né? Isso é algo que Deus tem que fazer no coração dele. E vida que segue, né? Aí um dia ela chegou toda feliz para mim. Pastor, falei, o que foi? Eu estou muito feliz. Falei, que bom, glórias a Deus por isso, né? Jesus nos faz felizes a cada dia, né? E ela falou assim, ó, o Geraldo, ela falava o G decidiu que ele vai entregar o dízimo agora. Falei, então, tá vendo só? Né? Não sou eu, não é você que convence. Essa é obra de Deus, porque é para a obra do Senhor o nosso Deus, né? Então, é oração, é consagração de vida. Infelizmente, o Geraldo, ele era do Corpo de Bombeiros, teve uma vida muito curta, né? Ele já faleceu, mas pelo menos uma coisa, né, aconteceu com ele. Ele entregou a vida dele para Jesus e se tornou um servo fiel ao Senhor nosso Deus. Glórias a Deus por aquilo que Deus faz na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E por esse Deus ser esse Deus tão assim presente, né? Esse Deus tão zeloso, tão cuidadoso, esse Deus maravilhoso, né? Que supre cada uma das nossas necessidades, que está sempre presente ali nos momentos difíceis da nossa vida, através do seu Santo Espírito, nos consolando, nos confortando, nos animando, né? Nos dando ânimo naqueles momentos quando falta aquela coragem, né? Que a gente fala, hoje eu não vou nem levantar da cama, hoje a coisa está muito difícil, né? Mas aí você se lembra e o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, né? Meu filho, minha filha, eu estou com você, eu sou com você, né? Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, porque eu estou com você. E não vai faltar ânimo, não vai faltar paz, não vai faltar alegria para você viver esse dia, né? E aí você se levanta, né? Olha para o tempo assim e fala assim, bom dia, bom dia Espírito Santo de Deus, bom dia Deus, né? Bom dia toda a criação de Deus, né? Que maravilha que é, que bom que é viver e servir ao Senhor e encontrar sempre no Senhor essa força para o nosso dia a dia, para nós vivermos, porque não é fácil viver neste mundo, não é fácil viver esta vida, mas quando nós temos Deus, quando nós temos Jesus, quando nós temos o Senhor, as coisas se tornam fáceis, a partir do momento que nós usamos a nossa fé e confiamos no Senhor e seguimos sempre pelo Senhor, né? Em nome de Jesus. Os irmãos se lembram da sunamita? A sunamita estava com um problema lá na casa dela. Os irmãos, quando ela se encontra com um profeta, né? E o profeta pergunta para ela, vai tudo bem? Os irmãos se lembram que ela respondeu? Ela disse, vai tudo bem. Mas se perguntasse para ela, né? Agora conta o que está acontecendo na sua casa. É só meu filho que está morto. Mas ela dizia que ia tudo bem porque ela confiava em Deus. E sabia que Deus estava por fazer um milagre ali dentro da sua casa naquele momento. E sabia que Deus, através do profeta, ia socorrê-la. Que bom quando nós conhecemos ao Senhor. Que bom quando nós confiamos no Senhor. Que bom quando nós temos Jesus como nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Está difícil, mas está muito bom, porque Deus vai prover todas as coisas. Amém? E esse é o Deus em que nós servimos, e esse é o Deus que nos desafiou a participar da sua obra e fazer a sua vontade e nos deu o privilégio de contribuir como igreja na sua obra. Que você seja sempre essa pessoa muito útil,
dentro da igreja e fora da igreja, para servir ao Senhor, o nosso Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, Senhor. Oh Deus, como é gostoso viver o domingo na Tua presença. Como é gostoso, Deus, estar na Tua presença logo pela manhã no domingo. Como é bom, Deus, ouvir a Sua palavra, Senhor. Como é bom, Deus, compreender a Sua palavra, Senhor. Como é bom, Deus, saber que o Senhor nos deu esse privilégio de participar na Tua obra, Senhor. Não somente, ó Deus, com a nossa vida servindo ao Senhor, ouvindo Tua palavra, louvando o Seu nome, Pai, ajudando o nosso próximo, Senhor, orando pelos nossos irmãos, mas também, ó Deus, este privilégio de contribuir na Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. E abençoa, Deus, cada um dos nossos irmãos aqui nesta manhã, os irmãos que estão aqui, mas que todos, ó Deus, tenham essa graciosa compreensão, Pai, de que nós somos chamados para servir na Sua obra, que nós somos chamados, ó Deus, para contribuir no Teu reino, Senhor, e fazer, Senhor, meu Deus, com que o Teu reino aconteça sobre a face da terra, através, Senhor, meu Deus, das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui, e que o Senhor continue a abençoá-los, para que, ó Deus, em nome de Jesus, eles se sintam sempre amparados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor. Se, ó Deus, houver alguma dúvida, Senhor, meu Deus, nos corações, a respeito, ó Deus, de qualquer coisa que porventura tenha acontecido, que porventura está acontecendo, alguma coisa, Senhor, meu Deus, que há dúvida ainda, Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, iluminando as mentes e os corações, Senhor, para que cada um, Deus, possa compreender o propósito do Senhor para a sua vida, para que cada um, Deus, possa compreender aquilo que o Senhor quer e como o Senhor está tratando de cada vida com isso que está acontecendo. Mas uma coisa, Deus, nós temos a certeza de que, independente da situação, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor está cuidando, e o Senhor está provendo cada uma das nossas necessidades, Pai. E nós agradecemos e oramos em nome de Jesus, repreendendo, a Deus, toda e qualquer seta do inimigo, Senhor. Todo e qualquer dado inflamado do maligno, nós quebramos e desfazemos contra a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. E abençoamos com fé, com ânimo, com fidelidade e vigor e saúde em Cristo Jesus. Amém, 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 amém.